A mensagem dessa noite chama-se O Deus de Paz. Vinha ministrando outras mensagens como o Deus que cuida, o Deus que sara e agora o Deus de paz. Para que a paz, irmãos? E por que a paz? Bem, vamos ler aí então Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, juntos. Antes, sejam em tudo, pela oração e súplicas, e a paz de Deus, que guardará o vosso coração. Feche os teus olhos onde você está. Ô Senhor, que nós possamos entender, Pai Santo, através da Tua palavra, do Teu amor, a Tua boa e perfeita vontade que o Senhor tem para nós. E que possamos encontrar em Ti a paz que muitas vezes o mundo oferece, mas só o Senhor pode dar. A paz em meio à angústia, a paz em meio às dificuldades, mas também a paz em meio à alegria. Que possamos encontrar em Ti, Senhor, descanso e refrigério para as nossas almas. Fale conosco nessa noite através da Tua palavra, Senhor. Ministra aos nossos corações, é em Teu nome que eu te peço. Amém. Amém, igreja, flexão. Irmão, tem uma moça, e acredito que o nome dela seja Fabiana. Tem 12 anos, uma criança, né? E todos nós sabemos pelos noticiários que na Venezuela tem sofrido bastante terremotos. E essa criança, perdão, é 14 anos que ela tem. Essa pré-adolescente, né? Ela passou 30 horas debaixo dos escombros, né? Ou dos entulhos, dos prédios. Imagina, irmãos, ficar 30 horas debaixo dos entulhos. Sem água, sem luz, sem comida. E talvez sem a esperança de que alguém a possa resgatar. E quando os socorristas começaram a tirar os entulhos que estavam próximos, aí apareceu metade da face dela, tá lá no Instagram. E o que eles ficaram impressionados foi com o sorriso do rosto dela. Ela demonstrava na sua paz uma calmaria tão grande que parecia que ela não estava debaixo daqueles entulhos. E do grande susto que ela teve. E quando perguntaram para ela o que foi que ela sentiu tudo aquilo, né? A primeira palavra que ela disse foi: eu agradeço muito a Deus, a minha família e por vocês. No texto da reportagem não falou se ela era cristã ou não. Mas dava para perceber no vídeo que ela tinha a presença de Deus na vida dela. Era uma adolescente, mas com uma mentalidade assim de 16, 18 anos. Uma maturidade. E enquanto muitos de nós, em situações difíceis, ou um filho ou uma filha em um momento de muita febre, questão de saúde, ou quando nós passamos por uma situação de acidente, ou algo que venha nos preocupar muito, ou tirar a nossa paz. Isso tem nos atingido bastante, não é isso? E quando tudo parece estar tão bem, de repente,
um terremoto acontece na nossa vida. Caos. E o que fazer nesse momento? Geralmente a nossa atitude, a primeira resposta que vem é o desespero, a angústia. E quando isso faz, ou então quem está de fora olha assim, onde é que estava o Senhor que não pôde ajudar? Ou então como é que pode ter isso acontecido com essa pessoa? Em um mundo, irmãos, marcado por guerra, crise, emoções, ansiedades, aflições, nós que fomos resgatados uma vez que estávamos no nosso caos de pecados, os terremotos das nossas vidas, fomos resgatados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, eu e você, nós temos uma maturidade a respeito de situações que possam acontecer em nossas vidas e nós ainda manter a calma. Quem tem isso, irmãos? Quem pode fazer isso? Aqueles que confiam no Senhor. Mas não é fácil. Meu filho estava gripado quando foi umas 3, 4 da madrugada, assim. Há uns 3 dias isso, ele estava com febre muito alta. Hein? Eu peguei ele e levei ele para o hospital. Preocupado com ele. De repente, quando eu chego lá, tem várias outras crianças. Sentei de um lado, assim, conversei com uma mãe que estava com a sua filha, né? Meu filho já tinha sido medicado. A gente fica angustiado, irmãos. Quem tem filho pequeno sabe muito bem, porque eles são muito indefesos. São dependentes totalmente de nós, pais. E eu tinha muito ficado preocupado com meu filho, e dei graças a Deus quando ele foi medicado. Aí eu conversando com a mãe que estava ao meu lado e uma criança, aproximadamente 7 anos, perguntei o que ela tinha. Então estava com suspeita de apendicite, já estava com bastante febre. Então eu fiquei pensando, meu Deus, a febre alta com meu filho, ele está assim, imagina essa mãe. Só que ela parecia também calma, entende? E são situações que acontecem na nossa vida no dia a dia. Que atitude tomar, o que fazer quando os terremotos da nossa vida caem sobre a nossa cabeça? O que fazer? Em Isaías, capítulo 53, versículo 5, tem algo muito poderoso da parte do nosso Senhor Jesus para a nossa vida. Que ele diz assim, que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E um castigo que nos traz a paz está no sofrimento. O Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, não somente levou as nossas enfermidades e as nossas dores, mas levou os nossos pecados sobre si, os nossos castigos, porque nós estávamos em conflito com a justiça do nosso Senhor Deus. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então nós estávamos condenados à morte. Quando você assiste alguns vídeos na internet de pessoas, principalmente jovens, lá nos Estados Unidos, que são condenados à prisão perpétua, na verdade não tem idade para isso. Eles entram em desespero. Porque eles sabem que a vida deles ali é até o fim, trancado em 4 paredes. E nós estávamos numa situação muito pior ainda, porque nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados diante da justiça de Deus. Mas o castigo que agora nos traz a paz do Senhor Jesus Cristo levou sobre si. E essa paz reina em nós nessa noite. Reina na minha vida e na tua vida. Amém? Por isso que
tem que ser motivo de muita alegria de estarmos na casa do Senhor, diante da sua presença, adorando em espírito e em verdade, porque Ele nos deu paz. E Ele nos dá paz. Tá, mas e as aflições? Mas o que Jesus disse? Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Ele também nos diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós confiássemos nele. Porque Ele estará conosco até a consumação dos séculos. E isso, irmãos, é para que nós possamos pegar essa palavra para a nossa vida e colocar dentro de nós a certeza do coração que Ele está conosco. E quando Ele está conosco, isso quer dizer a sua presença, a presença de Deus, nos dá paz. Comparação. Quando alguém leva um filho ao médico e fica aguardando e demora, e começa a ficar aflito porque a febre não passa ou a criança está agoniada. Mas quando ele é atendido pelo médico, já aconteceu comigo isso, experiência própria, e o meu filho é remediado, medicado, aí passa pela medicação, eu vejo que ele está sendo aliviado, então eu fico em paz, porque agora o meu filho já foi atendido pelo médico. Não é assim que a gente sente? Já não era mais aquela função, quando eu cheguei estava intensa. Então, quando Deus está na nossa vida, que faz parte da nossa vida, a sua presença nos dá paz. Porque a Bíblia fala que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de paz. Amém? Aleluia. O Deus de paz e as suas características. Deus se revela na Escritura como Deus de paz. Suas características são profundas e transformadoras. As características de Deus são impactantes para a nossa vida, mas também não fica só nisso. Ela transforma a nossa mentalidade, transforma a nossa vida, para que nós possamos ser e crer cada vez mais nele. E quais são essas características que nós devemos ter certeza de que o Deus de paz está conosco? E como sabemos se Ele vai nos ajudar? Porque Ele é, primeiro, eterno e imutável. Nosso Deus é eterno, ou seja, Ele nunca vai estar ausente. Ele é imutável. Ele não é o homem para que minta. Ele continua sendo fiel e sempre será fiel com a sua palavra. Porque ele fala na sua palavra que os justos viverão pela fé. E a fé em quem? Em Cristo Jesus, o nosso. E por que nós devemos dizer a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Porque na cruz do Calvário, na sua obra, na cruz do Calvário, Ele levou as minhas enfermidades, as suas enfermidades, as nossas aflições, as nossas angústias e os nossos castigos para nos dar paz. Sua paz não oscila conforme as notícias ou emoções humanas. Nós oscilamos. Ainda mais quando estamos vivendo em alguma situação, chega uma notícia pior ainda. Nós oscilamos, irmãos. Mas Deus não, Ele é imutável. Ele não se abala com as más notícias humanas. Porque Ele é o nosso Deus poderoso, forte, verdadeiro, imutável. Um Deus de paz e um Deus de amor. Ele cuida de nós. Amém. Amém. E é por isso que nós devemos ser muito gratos ao nosso Senhor. Outra característica do nosso Deus é que Ele é santo e reconciliador. A Bíblia diz que nosso Deus é santo
E importa que nós o adoramos em espírito e em verdade, em santidade, e nos santificamos muito mais. E ele reconcilia, ele é um reconciliador. O Senhor Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou diante do nosso Deus. Ele nos. É como se a aliança fosse renovada, né? E agora nós somos considerados cordeiros de Cristo, filhos de Deus, por causa do nosso Senhor. Antes nós estávamos perdidos, mas agora nós temos paz em nosso coração, porque nós somos transformados e restaurados e reconciliados em Cristo Jesus. Amém, igreja? E por que ele é santo e reconciliador? O pecado gerou inimizade entre nós e Deus. Mas o príncipe da paz, quem é o príncipe da paz? Jesus Cristo. Veio e destruiu o castigo que era para nós. E nos reconciliou diante do nosso. É por isso que o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todos os nomes. Acima do céu e embaixo da terra. E não há um nome tão poderoso quanto o nome do nosso Senhor. Amém, igreja? Uma outra característica do nosso Senhor é que ele é poderoso e soberano. Nosso Deus é poderoso. Ele tem poder para nos salvar. Ele tem poder para nos livrar de todo mal. Ele tem poder para nos livrar das nossas aflições. Ele tem poder para nos livrar das nossas angústias. Ele tem poder para nos tirar de baixo. Debaixo dos entulhos. Ele tem poder para nos livrar. A Bíblia fala em Salmo 18 que aqueles que o coração quebrantado clamam ao Senhor, o Senhor sobe nas árvores de querubins e vem no monte. E todo monte, todas as grandes ondas caem diante do nosso Deus. Amém? Esse é o nosso Deus. Ele é poderoso e ele também é soberano. Soberania está acima de tudo e de todos. De todos os governos, de todas as autoridades. Nosso Senhor está acima de todos. Está acima das enfermidades. Está acima das dificuldades. Está acima de tudo aquilo que nos aflige, ou tudo aquilo que tira a nossa paz. Ele é soberano. O meu Deus e o teu Deus que você serve é poderoso, é soberano. E é nele que nós devemos confiar, amém, igreja? No dia da angústia, clame ao Senhor. Clame e ele ouvirá com a voz. Ele é poderoso, ele acalma tempestades e transforma prisões em lugares de louvor. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, conforme Isaías 53. Sim, essas são as características do Deus a qual nós servimos. Amém, igreja? Agora que nós sabemos a característica, e muito mais, né, irmãos? Não ia dar tempo, não. Agora que nós sabemos as características do nosso Deus, como buscar, então, essa paz em meio ao caos? Irmãos, vamos olhar aqui para o povo de Israel no Egito. Quando eles saem para adorar o Senhor. Depois de passar por tantas situações, o faraó ele libera o povo para adorar o Senhor. E o povo caminha, né, vai caminhando até
o alvo onde eles deveriam adorar o Senhor, mas quando eles veem toda aquela multidão, Moisés na frente, guiando o povo, o que eles deparam, irmãos? Os irmãos sabem com o quê? Na sua frente, o mar vermelho. O povo de Israel, de repente, se depara com o mar vermelho na frente. Alguns historiadores falam que tinha montanhas e rochas nas laterais, né? Aí uma outra notícia, além do mar vermelho. Qual é a outra notícia ruim? Quem é que vem atrás do povo? Faraó, os seus exércitos, os seus cavalos. Que ele não ficou muito agradado, o Faraó não se agradou muito bem de liberar o povo do Senhor, não. Por mais de todas as pragas que ele já tinha sofrido. O coração dele era duro. Então, ele veio com todo o seu exército. Irmãos, não era só homens fortes ou homens que estavam ali naquela caminhada para atravessar o mar vermelho. Não era. Tinha crianças, idosos, jovens, moças, rapazes. Todas os seus bens materiais. Não era só homens valentes. Era o povo de Israel. Já foi difícil para eles saírem da escravidão. Já foi difícil para o Faraó liberar. E quando eles acham que estavam tudo bem, vem na frente o mar vermelho e atrás o Faraó. Se vocês lembrarem, vocês cantam aquela música lá. E agora, irmãos? Vocês acham que alguém murmurou ali? Será que alguém não deve ter falado, Moisés, como é que tu tira nós lá do Egito para que nós morrêssemos afogados aqui? E agora o Faraó vai matar a gente? Irmãos, eu acredito, eles entraram em desespero, irmãos. Angústia. E Moisés ali parado, e Moisés ali, né? A Bíblia fala que Moisés era um homem mais manso, mas ele deve ter se preocupado muito, porque era o povo de Deus. E aí o Senhor diz para ele, continue marchando. Continue marchando. É um ponto-chave aqui, irmãos. No meio do caos, no meio da angústia, continue marchando. Não desista. Sabe por quê? Porque a ordem de Deus é continuar marchando. E quando ele manda a gente marchar, ele também vem com a salvação. Sua presença já é o suficiente para nos dar paz. Porque ele é, olha só, é o Deus de Israel. O Deus Todo-Poderoso. É Ele que está ali. Deus que fez os céus e a terra. E de repente, Moisés deve ser o cajado, o mar vermelho se abre. Mas eu não sei, não. Eu estou achando que alguém da pessoa, será que a gente vai? Vai que essa água peixe. Mas eles foram, irmãos. Eles andaram. A Bíblia relata-se, né, que eles passaram em terra seca, né? Passaram em terra seca. Atravessaram o mar. Imagina, irmão, você aí aquele povo caminhando também. Começa a imaginar. Do teu lado direito, um paredão de água. Do outro lado esquerdo, outro paredão de água. Aí alguém olha assim, tem um tubarão passando. Outro lado, uma baleia enorme passando, mas tinha um espelho ali, não sei o que tinha. Mas eles passaram a ser. Não sei se tinha também baleia no Mar Morto, no Mar Vermelho, tá? Mas, enfim, eles passaram. Só que também veio o Faraó. E agora? Olha como o nosso Deus, ele cuida de nós. O Faraó também disse, eles passaram, vamos passar atrás. E o que aconteceu? O mar fechou. E todo o exército de Faraó foram mortos. Amém?
A grandeza da paz de Deus se manifesta especialmente nos momentos de maior dificuldade da nossa vida. E é o momento que nós somos mais testados pela nossa fé. É o maior momento de dificuldade no carro, no desespero, diante do mar vermelho, né? Ou já no meio dele. É ali que é testado a nossa fé, irmãos. E é ali que nós clamamos ao nosso Deus. É ali que nós clamamos ao nosso Deus. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o monte de onde vem o nosso socorro. E que monte é esse? É olhar para o nosso Deus. Nosso socorro vem de quem? Do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele. E é nele que nós devemos descansar. Descansar é ter paz em meio aos entulhos da vida, da nossa vida. Como aquela adolescente. Não é fácil, irmãos, descansar em meio aos entulhos. Não é fácil descansar ou procurar paz em meio ao caos. Vamos lá para Silas e Paulo. Não, nosso Silas aqui não. Eles foram presos. Não fizeram nada errado, irmãos. Eles estavam pregando a palavra de Deus. Eles foram presos ali, mas ali teve um propósito. Eles tinham muito motivo para eles começarem a murmurar, porque a prisão lá não é igual a essa, né? Era escuro, era frio. E durante o dia eu acredito que era muito quente também. E eles estavam presos e acorrentados ali, conforme diz a palavra do nosso Senhor. Mas só foi a atitude deles. Eles sabiam quem eles estavam crendo. Então a Bíblia fala que eles começaram a louvar o Senhor. E quando eles começaram a louvar o Senhor, irmãos, aconteceu um terremoto. Mas não foi um terremoto de destruição. Foi de salvação, porque a causa desse terremoto era a presença de Deus naquele lugar. Era a presença de Deus. E eles foram libertos. O carcereiro ficou preocupado, achando que a vida dele, ele ia pagar com a vida dele, mas Paulo disse, nós estamos aqui, te acalma. Pessoas foram salvas ali dentro. Pessoas reconheceram Deus Todo-Poderoso. Próprio carcereiro. Às vezes o caos acontece na nossa vida, no nosso meio, no meio dos nossos familiares, mas não é para a nossa destruição, irmãos. É para a glória de Deus se manifestar em nós. É para o nome dele ser glorificado. É para que você lá no hospital evangeliza, né? Para alguém que está do teu lado. É para que Deus te use com um propósito. Um propósito de levar o evangelho da salvação a todas as criaturas. E o caos acontece, mas Deus ele age ali. A manifestação de Deus está ali. Por quê, irmãos? E por que então nós sentimos paz em meio ao caos? Porque Jesus Cristo está no mar, né? Da nossa vida. Vocês lembram? Quando Jesus estava lá no barco, deitado. Aí a tempestade veio, e os homens naquele barco, os discípulos começaram a ficar desesperados, e Jesus estava ali. Esse homem de pouca fé, né? Aí quando Jesus acalma a tempestade, quem é esse que até a tempestade faz acalmar? Esse é o nosso Jesus, é o nosso Salvador, é o Deus soberano que cuida de nós, cuida de mim, cuida de você, irmãos. E eu acredito que muitos já passaram por situações tão difíceis na sua vida que no início foi ruim, né? Mas hoje você tem maturidade para ter calma diante do caos, não é verdade? Hoje você sabe em quem você confia. Hoje você sabe em quem você pode buscar.
Hoje você já não se desespera com uma pedra, porque você sabe que o teu Redentor vive, amém? Aleluia. Então, lá em Atos, capítulo 16, versículo 1 em diante, né? Vai falar que Paulo e Silas, eles oravam e cantavam à meia-noite. Geralmente, o que tira da nossa paz é a noite. A gente não consegue dormir. Mas o que eles fizeram aqui foi uma atitude de buscar o Senhor no seu desespero. Eles oravam e cantavam à meia-noite. A paz de Deus os guardou e trouxe livramento para aqueles homens. E através da vida dele, vidas foram transformadas. Outro exemplo está em Marcos capítulo 5, é daquela mulher do fluxo de sangue. Ela era rica, tinha dinheiro, mas tudo ela gastou para tentar curar sua enfermidade. Ela gastou tudo, irmãos. Aquilo estava tirando a sua paz, tirando o seu conforto. Ela era uma mulher bem de vida financeiramente. Mas a Bíblia relata que ela gastou tudo o que tinha. E o que aconteceu? Mas ela não perdeu a esperança. E quando ela ouviu falar do Senhor Jesus Cristo, ela não desistiu. A multidão era grande que estava cercando ao nosso Senhor. Com certeza havia gritos de celebração, gritos de pessoas dizendo: Jesus, eis-me aqui. A Bíblia não mostra que ela estava gritando, não mostra que ela estava desesperada. Irmãos, quando nós temos paz de Deus em meio ao caos, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus, ela é tão grande que a nossa consciência, a nossa razão, os nossos pensamentos estão também alinhados, equilibrados. E essa paz, irmãos, ela nos dá capacidade de tomar as decisões certas, né? Mesmo em meio ao caos. Aquela mulher ela poderia estar gritando desesperada, mas olha o que a Bíblia fala, que ela pensou, né, que ela meditou. Se eu apenas tocar na orla da sua veste. Ela estava desesperada aqui, a gente não vê essa imagem, mas ela estava com fé, com esperança que ela ia ser curada, irmão. É essa atitude que no meio ao caos nós devemos ter. Mas só tem isso quem tem a paz de Deus na sua vida. Só tem isso quem tem a presença de Deus na sua vida. Aí então, em meio à multidão, ela foi calmamente, né? Ninguém nem viu. Aí Jesus vira e diz: para, alguém me tocou. E um dos discípulos falou: Senhor, mas a multidão está te apertando, está todo mundo aqui. E tu ainda diz que alguém se tocou. E o que Jesus falou? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, alguém me tocou com fé. Alguém acreditou em mim. E é isso que nós devemos fazer na tribulação, na angústia. Se aproximar do nosso Senhor Jesus. Nem que seja para tocar na orla dos seus pés. Com fé. E dali você vai ser curado, você vai ser sarado, porque sairá virtude. E aquela mulher foi restaurada, irmãos. Amém? Aquela mulher foi restaurada. Aleluia. Aquela mulher foi transformada. E Jesus disse para ela: vai em paz, a tua fé te salvou. Se você for ler a palavra de Deus, ler ali, você vai perceber que aonde Jesus passava e as pessoas eram curadas, ele dizia: vai em paz.
Já não há mais condenação para você. Porque Jesus Cristo salva em cura. Amém? Vivendo na paz de Deus, né? Vamos trazer agora para a nossa prática. Como nós devemos fazer no dia a dia. Porque nós já foi falado aqui como encontrar a paz em meio ao caos, né? E temos exemplo de Silas e Paulo na prisão, a mulher do fluxo de sangue, né? Do Mar Vermelho e o povo de Israel. Como nós devemos viver, então, na paz de Deus? Como viver essa paz diariamente? Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Coloca aí, por gentileza. Como nós devemos viver praticando a oração e se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Dá para colocar? Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6. Irmãos, quando nós temos a paz de Deus na nossa vida, é isso que a Bíblia nos fala. E nós não devemos andar inquietos por coisa alguma. Antes, as nossas orações, as nossas petições, elas têm que ser conhecidas diante de Deus. Nós devemos clamar a Ele, orar a Ele, pedir a Ele, apresentar as nossas súplicas a Ele, através da oração. Através da súplica, nós devemos colocar o nosso pedido a Ele. E com ações de graça. Ser grato a Ele por tudo. Até pelo caos, amém? E o versículo 7. Para nós finalizarmos. Os irmãos do louvor podem vir para cá. E a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os nossos corações da aflição, da angústia, e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Que o nosso Deus, o meu Deus de paz, seja com você. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Não só hoje, mas para todos sempre. Alguém diga amém? Aleluia. Vamos ficar em pé.